A graça do Senhor Jesus, aqui estamos para trazer mais uma lição. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, a última do trimestre de 2024. As promessas de Deus são infalíveis, né? O nosso textuário diz: Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, né? Ou faria e não o confirmaria. Números 23, 19. A verdade prática, que é a síntese, né, da nossa lição, diz: as promessas de Deus são infalíveis, porque Deus e sua palavra sempre cumprem um propósito, né? Então, vai ser uma lição abençoada e nós vamos terminar o nosso trimestre de 2024. Bem, a nossa leitura bíblica em classe, ela está em Salmo 102, versículo 25 e 27, 2 Pedro, capítulo 3, verso 8 a 13, ok? E lembrando aí, se você não se inscreveu em nosso canal, aproveita aí, se inscreve, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, e grupos, nos ajuda aí na comunicação do Evangelho. E também, né, sendo o nosso canal monetizado, você assistindo os anúncios, você nos ajuda aí na monetização. Eu estou aí com um fundo musical aí, tá bom? Mas eu acho que esse fundo musical aí do vizinho não vai atrapalhar a nossa lição não, tá bom? Então vamos lá na nossa última lição do trimestre. Deus é infalível, né? A infalibilidade de Deus. O Salmo 102 revela a autoridade exemplificada pelo seu governo sobre a criação, né? Então, Deus é o Criador. Então, a gente não pode querer confundir a criação como o Criador. Deus é o Criador, ele é separado da adoração. Deus não é a criação e nem a criação é Deus, né? Deus é o Criador e há separação. A Bíblia diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Então, a gente sabe que a terra é passageira, mas Deus, ele permanece para sempre, tá bom? E Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Isso aí são os atributos de Deus, né? Que não muda. Ele é o Todo-Poderoso. E também Deus não muda, ele é a imutabilidade de Deus. Revela, ele é infalível. Tudo muda nesse mundo, tudo passa, mas Deus permanece para sempre. Então a imutabilidade de Deus revela que ele é infalível. Por isso que a Bíblia diz que, né, não há uma só referência que mostra que Deus cometeu alguma falha, né? Deus é infalível, quer dizer, ele não tem falha, ok? As pessoas procuram falha em Deus, não vão achar nunca. Deus é perfeito. Quem é essa criatura pecaminosa para achar falha em Deus? Quem é nós? Quem somos nós? E quem é você para achar falha em Deus? Não tem, entendeu? Ele é onipotente, onipresente, onisciente, é imutável e é infalível também, não tem falha, entendeu? Então, Deus falou, querido, está falado, Deus é absolutamente infalível e imutável. Então, Deus, as promessas dele são imutáveis, não muda, e são infalíveis também, ok? Então, vemos que o apóstolo Pedro tem um propósito de responder à igreja a respeito da suposta demora da volta de Jesus, certo? Porque o relógio de Deus é diferente do nosso. Eu não tenho que igualar o relógio de Deus com o meu que tem que se igualar em Deus. Porque a Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como um dia, e 1000 dias para Deus é como um ano, né? É como um dia. 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então, não tem como, né, comparar o cronos de Deus com o nosso, né? Não tem como. Então, muita gente, vivemos num mundo apressado, né? Nós estamos aqui
passageiros, de passagem. Então a gente acha que tudo tem que ser do nosso jeito, tudo tem que ser rápido, na hora. Eu também sou assim, tem coisa que eu quero logo, mas não é assim que Deus funciona. Deus tem o cronômetro dele, ele funciona de acordo com a sua natureza, com seus propósitos. Então a gente tem que ter paciência. Por isso que o salmista falou: esperei com paciência no Senhor. E a Bíblia diz lá em Tiago: sede pacientes até a vinda do Senhor. E muitos estão dizendo: tantos anos que eu ouço falar que Jesus vem e nunca vem, pode esperar que ele vai vir, certo? E quem não estiver preparado não vai subir. Então, a palavra de Deus, ela é infalível também, né? Ao longo da Bíblia a gente vê que Deus cumpre as suas promessas, certo? Ele cumpre, mas é no tempo dele, tá? Não se iluda. Deus não anda no tempo do homem, é o homem que tem que andar no tempo de Deus, tá bom? E muita gente não se combina com Deus, nem se dá bem, porque ele quer que Deus ande no espaço dele. Mas não, a gente tem que andar no espaço de Deus, entendeu? Então a gente tem que entender isso. As promessas, elas são infalíveis, mas é no tempo de Deus. Quando Deus falou: da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, levou 4.000 anos. Foi Jesus Cristo, a semente que pisou na cabeça de Satanás. Entendeu? Então, é preciso entender isso. Ele não esquece nenhuma promessa que ele fez. Agora, tem o tempo certo. Aí muita gente pensa que Deus esqueceu porque não cumpriu no tempo dele, mas vai cumprir no tempo de Deus. Entendeu? Quanto já esqueceram as promessas de Deus? Aí daqui a pouco elas estão se cumprindo. Entendeu? É isso que a gente tem que ver. Ok? Deus disse para Jeremias, eu velo pela minha palavra para cumprir. Está entendendo? Então a gente tem que guardar isso. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Ele é fiel àquilo que ele falou, ele não é esquecido, tá? Agora a gente, nas nossas limitações, né, ser humano, a gente esquece, a gente duvida, a gente, né? Então, a gente paga o preço. Desconfiou de Deus, perde a bênção. Saindo dessa parte, as promessas de Deus são infalíveis, porque o nosso Deus não falha. Entendeu? Nenhuma palavra de Deus cai por terra. Guarda isso. Vou repetir: nenhuma palavra de Deus cai por terra. Nenhuma palavra que saiu da boca de Deus vai cair por terra. Bem, 2. Deus não mente nem se arrepende. Bem, Deus não mente, né? Em número, lembra que Deus não mente, não se arrepende, né? Então a gente vê que durante a Bíblia, do período, né? Durante todo o contexto da Bíblia, essa palavra é reforçada. Deus não tem arrependimento, Deus não mente. Inclusive, a Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Por ocasião da tentativa, né, de Balaque tentou amaldiçoar a Deus, o povo de Deus, o povo de Israel, né? Mas não se deu bem, certo? Porque ele mesmo enfatizou. Embora ele se desviou, mas ele era um profeta. E ele disse que Deus não mente. Nem precisava ele profetizar isso, que nós, que somos ovelhas de Jesus, nós temos essa certeza que Deus não mente, Deus não muda e Deus não se arrepende, né? Então, ele foi lá para amaldiçoar, mas recebeu o mandato de Deus para abençoar. Então, Balaque não, né? Que estava patrocinando, né? O nosso Balaão, o patrocinador era Balaque. Mas mesmo assim Deus falou: não, tu não vai amaldiçoar, tu vai abençoar. Então não adianta alguém patrocinar o outro para fazer coisa contrária à vontade de Deus, que Deus não permite. Certo? Nem adianta. Deus se arrependeu. Vamos ver aqui uma coisa importante.
Nós lemos que Noé construiu a arca para salvação para ele e a sua família, né? Devido à corrupção que havia, a gente já conhece essa história, né? Porque qual é o foco aqui? Deus falou que se arrependeu de criar o homem. No dilúvio, vou destruir porque eu estou arrependido de ter criado o homem, certo? De ter feito ele. Então, pesou no coração de Deus, de tanta maldade da parte do homem. Igual hoje, né? Está acontecendo no final dos tempos. Então, em número, lembra que Deus não se arrepende. Em Gênesis, né? Número 23, 19, diz que Deus não se arrepende. Em Gênesis, né? Lá em Gênesis 6, diz que ele se arrependeu. Contudo, em Gênesis 6, o arrependimento, isso aqui que é o importante. O arrependimento nada tem a ver com algo que tenha feito de errado, certo? Então, quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, não é questão dele ter feito alguma coisa errada, certo? Ali ele mudou de ideia em relação à atitude do homem, certo? Porque tem atitude de Deus em relação a nós que é condicionado às nossas atitudes. Entendeu? Deus estabelece algo com alguém, mas bota lá as diretrizes. Olha, se você seguir esse caminho, vai ser assim. Se não seguir, a minha promessa, né? Porque quando Deus faz um pacto com alguém, melhor explicando, quando há um pacto entre duas pessoas, dentro dessa aliança, os dois têm que cumprir a sua parte. Porque se um não cumprir a sua parte, o outro está desobrigado. Então, quando Deus faz uma aliança com o homem tem que cumprir a parte dele. Se o homem não cumprir a parte dele, Deus está desobrigado de cumprir a parte dele. Deus sempre cumpre a dele. Então, quando há um arrependimento da parte de Deus, não significa um arrependimento como o homem que fez uma coisa errada. Não, Deus mudou o pensamento dele em relação ao que ele queria fazer, porque o homem não correspondeu. Esse é o arrependimento de Deus, entendeu? Então a gente precisa entender isso, ok? Então vamos lá. O que é o arrependimento nada tem a ver com algo que ele tenha feito assim. Então, na teologia, damos o nome a esse fenômeno da Escritura, mas eu vou voltar aqui atrás para o melhor entendimento aqui, tá? O arrependimento nada tem a ver com algo que ele tenha feito de errado, alterado no plano original, mas sim com o que a humanidade fez com o plano e o propósito do Senhor, né? Delineado para ela desde sempre. Então, juntamente com a expressão arrependimento, a expressão pesou-lhe no coração traz a conotação humana aplicada de Deus para reforçar a ideia do quanto ele se entristeceu com a atitude humana. Deus falou, olha, o meu espírito não vai mais permanecer tentando convencer o homem e ele não quer. Então acabou. Entendeu? Ponto final. O Espírito Santo fez a parte dele. Mas os homens resistiram, não quiseram, então veio a destruição. Entendeu? E na teologia damos o nome a esse fenômeno presente na Escritura de antropopatismo, ou seja, a forma de que o autor usa para atribuir característica humana a Deus, certo? Como o arrependimento, certo? Porque Deus não é homem para se arrepender, entendeu? Eu expliquei bem, né? Acho que deu para entender o que significa o arrependimento de Deus, quando o homem não cumpre a parte dele. Aí Deus não faz a dele, né? Então, indo para a parte final aqui, as infalíveis promessas de Deus. Um plano glorioso, a queda do ser humano não pegou Deus de surpresa. Então, pelo contrário, lógico, Deus é onisciente. Nada pega Deus de surpresa, gente. Eu não sei de onde vem essa teologia aí,
essa teologia, né? Porque é tolice, é teologia, porque teologia não é. Teologia é o estudo de Deus, das coisas de Deus. Teologia é tolice. Ah, porque isso pegou Deus de surpresa. O autor não está falando isso, lógico. Mas tem muita gente que tem essa ideia. Será que Deus sabia que Adão ia pecar? Pelo amor de Deus, gente. Deus é onisciente. Nada pega Deus de surpresa. Entendeu? Tudo está patente aos olhos de Deus. Então, Deus sabe tudo. Não tem como. Onisciente é onisciente. Entendeu? Então, tudo na vida está aos olhos de Deus. Então, a queda do ser humano não pegou Deus de surpresa, pelo contrário, havia um plano já traçado. Jesus já foi imolado antes da fundação do mundo. No coração de Deus, já estava tudo programado para Jesus morrer pelos nossos pecados. E Deus já sabe quem, o nome já está escrito no livro da vida. Então, nada pega ele de surpresa, já sabe tudo. Agora, ele já elaborou um plano e nós temos que cumprir a nossa parte. Entendeu? Mas nada vai pegar de surpresa. Ih, que não sabia nada disso. Isso é a invenção do diabo. Então, há um plano na vontade de Deus. Gente, Deus é infalível. As suas promessas são infalíveis. Nenhum dos seus planos falha. Uma pessoa infalível é uma pessoa que não tem falha. As promessas dele se cumprem. Não tem jeito. Entendeu? Assim o mistério da salvação foi revelado e acabou. Começou no Gênesis 3,15. Da semente da mulher vai nascer um que vai pisar a cabeça do diabo e acabou. E Jesus na cruz pisou. Ele ficou ferido, mas pisou. Então, a eternidade, juntamente com o plano da salvação, Deus prometeu o quê? A vida eterna. Entendeu? Essa vida eterna está em Jesus. Isso mostra que não fomos criados para a queda, para a rebelião. Certo? Fomos criados para eternamente andar e viver com Deus. A eternidade. Certo? A vida eterna. Deus nos deu essa vida eterna. E essa vida está em Jesus. O único que tem a vida eterna, que você vai encontrar a vida eterna, é em Jesus. Certo? Então, a esperança forjada na promessa infalível de Deus. Ao longo dos séculos, o ser humano busca uma maior expectativa de vida. Ele tem buscado no suporte dos avanços da medicina, dos novos recursos científicos, blá, blá, blá. Isso aí, nada disso é errado, mas não vai encontrar nada que ele quer. Só em Deus. Procurar a medicina não é errado, a tecnologia não é errada, né? Os meios científicos não é errado, mas não resolve nada. Vai continuar na estaca zero. Só em Deus é que o homem vai encontrar e resolver as suas expectativas. Tá? Então, o envelhecimento, a morte, são realidades vivenciadas pelo homem. Não tem jeito, né? Então, compreendemos que a vida é um dom de Deus. Não tem jeito. Entendeu? A vida é um dom de Deus, vem de Deus. É Deus que dá a vida, certo? O único que tem vida em si mesmo é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O resto tem vida dependendo de Deus. Por isso que Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. A promessa de vida eterna vem de Deus, nunca vai falhar. A promessa de vida eterna para nós, mas dependemos de Deus. Não é pessoal. Ninguém tem vida em si mesmo, só Jesus. Entendeu? Compreendemos que a vida é um dom de Deus e que, por isso, de maneira grata e alegre, tomamos a caminhada com Deus até chegar o dia em que o conheceremos como Ele é e Ele nos conhece. Então, naquele grande dia, você vai ver Deus, conhecer Deus como Ele é, e Deus vai te conhecer. Estamos juntos para sempre. Então, Deus te abençoe e um feliz 2025 para você. Um abraço e Deus te abençoe.